ainda repercutindo a situação dos bairros afetados pela mineradora Braskem. A gente consegue muito enxergar os aspectos físicos, né, que foram totalmente alterados ali naquela região. Mas e a questão cultural, a convivência das pessoas? Pois bem, as vozes, os saberes e as tradições de todos esses bairros afetados aí pela mineradora Braskem agora estão oficialmente registrados em um inventário cultural inédito, tá? Trata-se do inventário participativo do Patrimônio Cultural Imaterial IPCI Maceió, realizado pela Universidade Federal de Alagoas por meio da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa. A universidade foi a campo em busca dessas informações. A gente está recebendo aqui no estúdio, já agradeço desde já, o Clair Moura Júnior, ele que é consultor do IPCI aqui em Maceió. A gente teve um contato alguns meses atrás, você fazendo a convocação dessas pessoas, os brincantes, quem fazia cultura nessa região. Como é que foi a resposta e o que é que temos de novidade nesse momento? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Então, naquela época, quando a gente começou o processo, né, a gente fez uma chamada pública convidando a comunidade para participar do projeto. Tanto é que o nome do inventário é inventário participativo, em que a comunidade tem que estar presente. Então, nessa chamada, a gente conseguiu convocar, encontrar 21 fazedores que se tornaram agentes comunitários de pesquisa e que contribuíram em muito no desenvolvimento desse processo. Então, nesse desenvolvimento, a gente conseguiu identificar mais de 300 fazedores culturais dispersos, né, porque eles não se encontravam mais naquela área, então estavam dispersos, alguns até fora do próprio município de Maceió. Então, isso foi um desafio muito grande para o projeto. E, a partir desse, a gente conseguiu também identificar e mapear mais de 400 lugares de referência que existiam nos bairros, né? Nesse sentido, esses lugares de referência são aqueles lugares onde acontecia a sociabilidade, as práticas culturais, as festas, as celebrações, os modos de fazer, né, que existiam na comunidade. Então, a gente teve um ganho significativo de praticamente um ano, né, quando a gente teve um encontro, né, nesse processo com a ajuda desses fazedores comunitários. A gente conseguiu uma imagem, né, do coco de roda reviver, né? E a gente está ilustrando aqui essa conversa com o Clair, para que você que está em casa, né, acompanhe essa movimentação. Imagina toda essa beleza, né, todo esse grupo, esses jovens que tinham uma vivência comunitária, de repente dispersos em função da ação na mineradora. Depois dessa etapa, que é a etapa de descobri-los, de ouvir as informações que a gente vai disponibilizar numa plataforma pública, a plataforma conhecida como a plataforma do INRC, Inventário Nacional de Referências Culturais, que é gerido pelo IPHAN. Então, a gente vai disponibilizar isso para a comunidade, para os pesquisadores, estudantes, a comunidade em geral, essas informações e, inclusive, vídeos e entrevistas que fizemos com alguns fazedores culturais. É isso que eu queria saber, não é só documentado o texto, tem relato, porque muitos têm tradição oral, inclusive. Exato, né? Também realizamos entrevistas. Aqui é um retrato dos fazedores culturais, né? E a gente conseguiu fazer algumas entrevistas representativas de amostragem do território, a fim de mostrar e trazer essa memória, né? Essa memória oral, essa vivência nas localidades, né? Então, a gente conseguiu entrevistar 31 pessoas, né? Dessas 31, de vários segmentos, coco de roda, quadrilha, forró, artesanato, todas para religiões de matriz africana. Isso que eu queria saber, porque no caso para as religiões de matriz africana, eu me lembro que eu acompanhei a derrubada ali de uma favela que tinha no bairro do Jaraguá, eu me lembro que deu muita polêmica, porque para as religiões de matriz africana, o local dos terreiros são sagrados, né? Exato. Passa a ser solo sagrado. E nesse caso, como é que tem a conversa? Vocês ouviram muitas lágrimas, ouviram lamentos e muitas lágrimas também, né? Exato. E aí essa particularidade das comunidades de terreiro e também a comunidade de pesca artesanal que existe lá, né? Que existia lá e que ainda permanece em alguns lugares, também foram foco dessas entrevistas, em que a gente relata um pouco como que era essas relações, como era o pertencimento, como foi o processo de ocupação, né, de vivência nesse Tem uma território. imagem de como era, como está, né? Exato. E muita coisa foi derrubada, né? Exato. Tem locais aí que hoje estão só o terreno, né? Porque não tem nem mais prédio. Essa imagem
parecem covas, né? Parecem Sim. catacumbas, muito impressionante essa imagem. Foi um trabalho, então, aí de garimpagem, né, cultural, e a partir do momento que vocês reagrupam esses grupos, né, de certa maneira, mantém viva essa tradição, né? E aí agora o processo é, além da produção, da sistematização dessas informações, é exatamente estruturar um documento, um relatório, né, em que a gente faz recomendações de salvaguarda para as práticas culturais que foram identificadas, né, porque algumas, pelas dificuldades do deslocamento, têm dificuldade de se permanecer, né? A sua sustentabilidade cultural foi prejudicada, o processo de transmissão cultural foi prejudicado. Então, nesse processo, a gente está fazendo essa análise e vai produzir um documento em que a gente faz as recomendações de salvaguarda. Seria importante, né, não sei se está ao alcance, não só desse projeto, mas de repente ser agregado documentários individuais, né? Sim. Cada um ter esses vídeos, guardar essas lembranças, tentar gravar áudios também, fazer CDs, eu não sei se é o caso, e tentar de alguma forma criar um espaço para que eles voltem a se apresentar. Há essa possibilidade, Clay? Isso. Uma das recomendações é exatamente da própria comunidade, né? Ela demandou exatamente esses espaços, retomada de espaços das praças, dos espaços das escolas para poder fazer os ensaios. Porque com o deslocamento, né, eles foram para... há uma dispersão, os grupos não foram para o mesmo local, as pessoas Exato. do mesmo grupo não foram para o mesmo local. Então, eles estão negociando agora, se reorganizando nos novos territórios. E isso precisa muito do apoio local também, da própria comunidade local que está acolhendo esses grupos também. Então tem bairros que não tinham manifestação e passaram a receber pessoas que fazem a brincadeira. Exato, exato. Perfeito. Então esses locais agora são os novos locais, eles precisam ser, os grupos precisam ser acolhidos. Então precisa de um diálogo com o poder público, né? Com os agentes locais, escolas, espaços que tenham disponíveis para que esses grupos continuem fazendo seus ensaios, continuem se reunindo, continuem realizando as suas práticas.